A palavra que eu resumiria a Ginga para 2022, pensando em 2023, seria maturidade. Olhando para os 2 anos que nós percorremos, os projetos que nós desenvolvemos, os clientes que nós atendemos, e olhando para 2022 enquanto negócio, seria maturidade. De entender o que o cliente realmente precisa e a gente também entender o nosso negócio e a sensibilidade de olhar para o cliente também como negócio. Então, acredito que maturidade talvez resumiria bem o que a Ginga traduziu nesse 2022. A gente amadureceu num ponto de saber que tipo de cliente a gente quer atender, que tipo de projeto a gente quer desenvolver e essa meta a gente cumpriu, né? Foi uma meta que a gente traçou no início do ano e a gente conseguiu cumprir. A gente é bom em cumprir metas. Acho que não só no início do ano, né? Se a gente for parar e olhar para trás, a gente tinha isso desde lá de trás, né? Quando a gente iniciou o nosso projeto, a gente tinha uma perspectiva que talvez não acontecesse em 2022. Por isso que a meta vem para chancelar isso, né? Porque foi uma virada de chave. Mas não pode esquecer que a virada de chave ela acontece quando a gente decide que a gente quer ser diferente e ser consultivo. Quando a gente assume de fato para o mercado que a gente é uma consultoria de negócios com 3 pilares. Né? Então, para a gente foi muito interessante porque a gente também teve aquela virada de chave dos clientes que a gente queria, dos clientes que a gente entendia que não estavam no ponto de uma consultoria. Né? Então, todos os clientes a gente foi consultivo para negócios, para a parte de produtos e inovação, para a parte de usabilidade e experiência do usuário. Então, isso fez com que a gente caminhasse com mais maturidade, quando a gente entende que a gente não quer ser mais do mesmo, quer fazer o diferente. Minha visão. E fez parte desse processo em ser de amadurecimento, de se tornar consultivo, de alcançar metas, ter alguém olhando para produtos dentro da Ginga, né? E hoje essa pessoa especialista em produtos dentro da Ginga sou eu. E eu acho que foi um desafio interessante e importante para nós, porque o ser consultivo, o produto tem que estar no centro, assim como as pessoas. Assim como olhar para produto e o cliente conseguir enxergar valor no que a gente dá de direcionamento para ele ter um olhar mais crítico e analítico, ter a visão mais 360 pensando em negócio, e a gente fala em todas as pontas, né? Não é só olhar número, não é só olhar o produto em si, mas é a gente olhar estratégia, processo, resultado, números, estrutura. Tanto a minha posição de ser um especialista de negócios é dar esse direcionar, esse olhar mais consultivo para o cliente conseguir enxergar numa visão mais ampla e saber tomar as decisões com um olhar mais estratégico, sem ter uma nuvem ali que de repente encoberta alguma informação que ele não conseguia enxergar de maneira clara, né? Então isso em todas as pontas, não só no número, mas em todas as demais áreas da empresa dele também. É um desafio muito legal quando a gente fala de consultoria, é que a gente está olhando o tempo todo para pequenos ajustes que possam melhorar a vida das pessoas e gerar resultado efetivo para as empresas, né? Sim, que no final das contas sempre vai ser o usuário no centro de tudo, né? E é legal a gente olhar para 2022 e um exemplo de um projeto bem desafiador que a gente fez foi a Link. Mas foi desafiador porque a gente parou e teve que se aprofundar numa companhia que já era conhecida por nós, mas os desafios eram totalmente diferentes. Para onde a gente iria, olhar para a NPS e entender como que a gente vai aplicar as ações e ter um indicador de referência de melhoria foi importante. Então, pesquisa quantitativa, qualitativa, NPS, a gente falou muito de CSD, de entrevistar vários stakeholders, então a gente conversou com acionista, com diretoria, com colaborador, com operação, para a gente começar primeiro entendendo o cenário que a gente está
mapeando tudo isso para entender quais são as decisões que a gente vai tomar. E foi ali que a gente encontrou uma Allink que a gente conhecia, mas uma profundidade que a gente nem imaginava que a gente iria conhecer até então. E nesse processo de mapear e se aprofundar, a gente envolveu várias pessoas, né? Então, a gente fez cliente oculto para entender como o usuário e o nosso colaborador tratavam o nosso cliente, que era o nosso objetivo ali, entender como era tratado, como ele sentia, qual era o sentimento. Então, a gente fez mapa de emoções, a gente fez blueprint, a gente fez cliente oculto. Então, foi um processo desafiador envolvendo outros parceiros também, não só Ginga, psicólogo para observar comportamento, que é um desafio legal também. Às vezes as pessoas não falam, não verbalizam aquilo que pensam, mas demonstra, né? O corpo fala aquilo que eles estão pensando, então é legal ter um profissional que olha para isso, que acompanha todo o processo. Então foi desafiador, mas foi produtivo e ainda vai ser, né, nos próximos anos. A gente vai construir uma empresa ainda melhor. O momento da Allink é diferente do momento La Salette, por exemplo. Porque embora as duas empresas estejam já perenes no mercado há muito tempo, a dificuldade da Allink em nos procurar para ajudar num projeto era um, mas na La Salette era outro. Então, quando a La Salette nos busca para o projeto de consultoria, por exemplo, a gente tem um desafio totalmente diferente, mas com viés também para a gente olhar para negócio. Então, o quanto a Ginga consegue agregar no negócio dele. Então, a gente está fazendo um trabalho também de identificação, de processos, de melhoria, de organização, de a gente trazer algumas expertises de negócio, onde a gente vai implantar várias metodologias aplicadas de negócio dentro do negócio do cliente, que vai ajudar na tomada de decisão para também perenidade de negócio. Embora eles já estejam há 65 anos no mercado, é importante o olhar deles de nos buscar, de nos procurar e falar: olha, estou no momento em que eu preciso melhorar, em que eu preciso olhar para o meu negócio e tomar uma decisão um pouquinho diferente, deixar o negócio sólido e rentável e perene para os próximos anos aí de negócio também. E aí a gente não pode esquecer, por exemplo, que aqui a gente está olhando para a marca como um centro, né, de negócio. Mas na Supergasbras, por exemplo, quando eles nos buscam para fazer testes de usabilidade, a gente não olhou para o negócio, mas para um produto deles que vai fomentar a oportunidade de negócio, né? Então eles chegam até a gente querendo um teste, e aí a gente começa a ter conversas depois de várias camadas de análise heurística, análise de usuário. Eles têm as personas deles, as personas demográficas, e aí a gente entende que para fazer uma solução eficaz, que era um aplicativo no caso, a gente tinha que dar um passo para trás, porque eles já tinham lançado, estava em piloto, né? A gente não pode esquecer que o comportamento de Minas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, para quando eles vêm escalonar para São Paulo, que é o nosso desafio, foi totalmente diferente. Né? Então a gente olhar para o cenário daqui, para o perfil daqui, e aí fazer as interfaces e testar em cima, será que a gente está indo para o caminho certo? É a gente pivotar ou derrubar a hipótese ou fazer ajuste, né, para ser assertivo para o usuário, para que seja melhor para ele, mas que fomente a oportunidade de negócio para eles crescerem cada vez mais. A gente não pode esquecer sempre o ser humano no centro de tudo, cada um em um momento, né? Isso que é o mais legal. Então, essa sensibilidade, esse treino que a gente tem de olhar, né, no período de experienciação, o marketing da experienciação, é o nosso desafio diário, o ser humano. E faz parte do nosso trabalho guiar o cliente naquilo que ele precisa, né? Às vezes ele chega aqui na Ginga querendo, eu preciso de um teste de usabilidade, e a gente cava um pouco mais e entende que ele na verdade precisa rever uma landing page, um aplicativo, ou até mesmo o atendimento dele enquanto comercial. E a gente volta, fala de jornada, fala de blueprint, enfim, em outros desafios que às vezes o cliente nem sabe que ele vai precisar executar. Mas a gente é chato. A gente é visto como chato porque a gente sempre mexe na ferida. A Karina fala muito, né? A gente vai abrir o guarda-roupa, a gente vai olhar a bagunça, sim, a gente vai fazer pergunta. A consultoria é isso. Legal a gente falar do impacto que o projeto trouxe para dentro da companhia, né? Então, quando a gente volta a falar de Allink, é importante a gente relembrar o quão importante foi
E de fato, qual é o impacto que trouxe para quem buscou a Ginga, né? De ter essa visão holística do negócio, né? De como a gente recua, olha num 360 tudo aquilo que a gente trouxe de informação. E o mais legal, que eu acredito que traz uma visão de futuro para eles, dentro da pesquisa da Olink, que foi um ponto que me chamou muita atenção, que você conduziu, foi justamente quando você cruza dados com tendências. Isso dá uma visão de futuro e uma possibilidade. É por isso que eu vejo que um PM dentro do processo é muito importante, né? Essas viradas de chave, né, faz com que o cliente se sinta amparado de olhar o que é o futuro, qual que é a tendência de mercado. E isso me chamou muito a atenção da forma como que você conduziu esse cruzamento. Não foi uma base de dados, foi muito cirúrgicos os cortes que foram feitos, os dados e os cruzamentos. É muito legal ver esses relatórios. Por isso que é importante o cliente buscar alguém de fora, às vezes, para executar um processo que até então ele faz internamente, né? Então, o olhar de fora sempre vai ser diferente do olhar de dentro. Quem está dentro de uma operação vai ser 100% inserido na operação. Então, ela tende a não olhar estratégia. Ela enviesa. Totalmente. E quando ela enviesa, ela não olha o problema. Quando ela não olha o problema, ela não enxerga aonde está a solução daquilo, né? Então quando, né, obviamente o empresário quer ter uma consultoria, quer que a gente de fato abra o guarda-roupa e olhe a bagunça, ou que olhe e coloque o dedinho ali e fale, olha, talvez o problema esteja aqui, é importante porque a pessoa já está entendida de que ela precisa melhorar em alguns aspectos. E quando isso acontece, que foi o caso de La Salette, por exemplo, a gente educa. Então, quando a gente educa, a gente coloca algumas regras, a gente coloca processo, a gente põe metodologia, põe regras a serem seguidas, formas de como conduzir um problema, formas de como resolver uma situação. Então, é um olhar de fora que tem um olhar de mercado, né, que não necessariamente é do setor da empresa ou da companhia que a gente esteja atendendo, mas é um olhar de mercado, que a gente fala, o mercado cita que o comportamento para este cenário é assim e o ideal seria que você seguisse dessa forma. Então, não necessariamente você precisa estar inserido naquele nicho, mas você ter um olhar mais estratégico de mercado faz com que você contribua para a educação daquela companhia, daquele empresário, daquela consultoria que você esteja dando. Então, é muito importante essa questão da educação no mundo corporativo para a gente conseguir trazer melhores negócios, né? Para a gente ter um negócio saudável, perene. O mais importante, muitas vezes, né, que a gente também gosta muito de falar, é que as empresas deveriam procurar consultoria não só quando elas acham que estão doentes, quando a gente brinca com o médico. O preventivo é muito importante. Você não precisa estar com uma dor para ir ao médico, você precisa fazer a sua rotina, né, para ele ir apertando os parafusos para você estar cada vez melhor. A consultoria preventiva faz com que você dê pavimento para a empresa sequenciar com segurança. E faz parte da Ginga em si, esse processo de ser consultivo e educar o cliente, de ter essa preocupação, e é por isso que a gente tem um time pronto para isso, né? Sim. Faz parte da nossa essência buscar pessoas que integrem um time e que sejam pessoas especialistas em cada um dentro de um assunto, curiosas, e que dê o suporte para o cliente. Sim. Nunca é só sobre nós, assim, a gente tem um time e um time também de parceiros que são escolhidos a dedo para dar esse suporte também, seja numa execução ou numa consultoria com o cliente. Então, se o cliente tem uma dúvida, quem vai responder essa dúvida vai ter a certeza e vai dar o amparo que o cliente precisa e educar o cliente, para que não seja só um processo de pergunta e resposta, sim de aprendizado, né? A gente preza muito por isso o tempo todo. Assim como a gente fez com o processo de consultoria na La Salette em educar, né? A Ginga acredita muito na educação de mercado, para mercado, educação corporativa. Então eu acredito que para 2023 a gente vai focar muito nessa questão de educação corporativa, né? A gente compartilhar a informação, democratizar a informação, não só daquilo que a gente sabe, mas do que outras pessoas também sabem, a gente trazer isso para o mercado, deixar isso disponível para outras pessoas,
para que a gente consiga formar pessoas para mercado, né? O propósito de educação para 2022 ele vai estar muito forte, não só internamente, não só com os clientes, do ponto de vista de educação corporativa, mas também do ponto de vista de comunidade local. Como a gente traz esse olhar curioso, esse olhar de aprendizado, enfim, para quem está do nosso lado, mesmo que não esteja no dia a dia, mas que faz parte do que a gente acredita, porque a gente acredita muito em futuro, né? Então, o que a gente quer para o mundo, o que a gente quer devolver para o mundo, de tudo que a gente já recebeu até hoje, do quanto a gente cresceu, então faz parte do processo de 2023, a gente agradecer e contribuir com o outro também. A gente é sempre ousado nas metas, então 2023 vai ser um ano desafiador, um ano de educação, um ano de metodologia, de crescimento, de novos negócios, novos produtos para o próximo ano, já. Vai ser um ano legal. Eu acredito muito que o conhecimento ele é poder, né? A gente está na educação, a gente acredita que a educação, o conhecimento, ele pode ser um agente transformador. A gente vê isso dentro dos nossos clientes, a gente vê isso com a nossa equipe. A gente tem muito isso dentro da equipe, esse espírito generoso da troca, né, do horizontalizar a informação, do como você fez isso, olha, tem uma novidade aqui. Então isso está muito inerente no nosso propósito, né? E se a gente for parafrasear o Paulo Freire, né, a educação ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A gente precisa transbordar, né? Ao invés da gente ficar olhando só para a gente como o nosso negócio, por que não dividir e trazer os bons para perto também, porque a gente conhece inúmeras pessoas, inúmeros profissionais talentosos que podem escrever na história de muitas outras pessoas, né? 2023 promete mesmo. Promete. Que venha. Vamos gingar, né? Vamos. Muito.